Hoje vamos falar de férias. Férias é um período de descanso que todo trabalhador tem direito após um período de trabalho. Tem previsão legal na CLT, lá no artigo 129, que diz que todo trabalhador tem direito ao gozo de férias após um período de trabalho, sem prejuízo da sua remuneração. As férias elas são divididas em duas partes, que é o período aquisitivo, que é aquele que o trabalhador obrigatoriamente tem que cumprir para poder ter direito ao gozo de férias, e o período concessivo, que é aquele que a empresa tem para poder conceder essas férias. As férias elas são um direito do trabalhador, mas para que isso aconteça, existe uma série de previsões legais em que as empresas têm que cumprir. Se você quer aprender sobre férias, saber tudo o que envolve a matéria e o processo de férias, continue aqui conosco. Olá, eu sou a Luana Ludmila do canal Humans Training e hoje vamos falar sobre férias. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que o YouTube lhe entregue esse conteúdo de primeira mão. Eu trabalho há 10 anos com o departamento pessoal e o objetivo desse canal é te ajudar a despontar na sua carreira de departamento pessoal. Então, se esse é o seu objetivo, continue conosco. Férias é um período de descanso que todo trabalhador tem direito após o exercício das suas atividades por um período de 12 meses. As férias elas são concedidas a todo trabalhador regido pelo regime da CLT. Elas têm previsão legal na CLT, lá no artigo 129, que diz que todo trabalhador tem o direito ao gozo de férias sem prejuízo da sua remuneração. Então, ele precisa obrigatoriamente cumprir um período de 12 meses para poder fazer jus ao direito do gozo de férias. Ao contrário do que muitos pensam, as férias elas não são uma previsão corporativa, ela é um direito do trabalhador adquirido que deve ser cumprido como tal. Então, assim, para o trabalhador ter direito às férias, ele precisa cumprir um período de 12 meses de trabalho, que ele vai fazer jus ao período aquisitivo. Vamos entender um pouquinho como funcionam esses períodos de férias. A gente vai falar primeiro do período aquisitivo, que é aquele período que obrigatoriamente o trabalhador precisa cumprir para poder ter direito ao gozo de férias. É o período que o trabalhador começa suas atividades e ele vai trabalhar por 12 meses para poder fazer jus a esse direito. Por exemplo, a pessoa entra em janeiro de 2020. Então, o período aquisitivo dele vai ser até janeiro de 2021. Já após esse período, a gente inicia um novo período que é chamado de período concessivo. Esse período, ele é estipulado para a empresa poder conceder essas férias ao trabalhador. Então, por exemplo, a empresa que ela não cumprir esse período concessivo, que é o período de 12 meses, logo em seguida do período aquisitivo, a empresa ela enseja multa de férias em dobro e algumas penalidades legais aí quando não cumpridos. Sobre o cálculo de férias, ele é bem simples também. O cálculo de férias envolve toda a remuneração do trabalhador e mais um terço dessa remuneração. Ou seja, é o salário que o trabalhador percebe, mais os benefícios que ele recebe na empresa. Então, por exemplo, uma pessoa que receba insalubridade, ou periculosidade, ou horas extras, adicional noturno. Então, tudo isso tem que ser somado, tirado média e assim tirado um terço para poder fazer o cálculo certinho conforme a legislação estipula lá para o cálculo de férias. Uma das grandes dúvidas que empregados e empregadores têm com relação a férias é sobre o parcelamento das férias. Antes da reforma trabalhista, não existia a possibilidade de parcelamento de férias. A reforma que trouxe aí a possibilidade de fracionamento. Antes da reforma, o empregador tinha que conceder um período de férias para o trabalhador em um único período, para poder ele ter tempo para poder descansar das suas atividades. Após a reforma, ela trouxe a possibilidade de fracionar em até 3 períodos. Então, a gente pode fazer agora fracionamento em até 3, um não sendo inferior a 14 e os demais não inferior a 5 dias. Ou seja, antes da reforma, o gozo de férias deveria ser feito em um único período. E agora, com a reforma trabalhista, a gente pode fazer em até 3 períodos, desde que com a concordância do empregado. Outra dúvida frequente entre empregados e empregadores é com relação à venda de férias. A venda de férias ocorre quando o empregado ele faz a solicitação de converter um terço das suas férias em abono pecuniário. Essa possibilidade existe, está lá prevista no artigo 143 da CLT, e ela diz lá que o funcionário ele tem a possibilidade de fazer a conversão de um terço das suas férias, ou seja, ele descansa 20 dias e retorna na folha de pagamento os 10 dias, recebendo essa remuneração a título de abono pecuniário. O artigo 143 da CLT diz que é facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O pagamento das férias deverá ser realizado até 2 dias antes do início do gozo das férias do trabalhador, para que ele
antes de iniciar o gozo das férias, tenha lá o seu pagamento em conta. O artigo 145 da CLT diz que a remuneração das férias e ou abono pecuniário deverão ser pagos em até 2 dias do início do descanso, ou seja, não pode ser pago depois disso. Então, para evitar penalidades, as empresas elas têm que ser pagas em até 2 dias antes do início das férias. Como as faltas não justificadas influenciam nas férias? Uma pergunta frequente das empresas, dos trabalhadores com relação à frequência dos trabalhadores, como elas influenciam no cálculo, na computação do período de férias. As faltas não justificadas são aquelas que não são, que o trabalhador ele falta por um motivo pessoal. Então essas faltas elas influenciam na computação do período de férias. Então, por exemplo, um trabalhador que falte mais de 5 vezes no ano, por faltas não justificadas, então ela começa aí a reduzir o período de férias que ele tem direito, o período de gozo. Então, por exemplo, um trabalhador que falte 6 dias no ano não justificado, o período de gozo de férias dele começa a computar a partir de 24 dias. Então, é uma dúvida frequente, as pessoas elas têm sempre esse questionamento de quanto podem faltar. A gente vai colocar aqui elencadinho todos os períodos, como fica um cálculo. Além disso, tem outras previsões legais que diz que um trabalhador que ele ficar afastado pela Previdência Social, por auxílio-doença, ou auxílio-acidente ou qualquer outro tipo de auxílio nesse sentido, por mais de 6 meses ele também perde o período de férias, desse período aquisitivo. Além deste, quando a empresa ela fica com suas atividades paralisadas por mais de 30 dias, então ele também perde esse período de férias aí, já que ele já fez esse gozo durante esse período. A gente viu aí que a matéria de férias é bem extensa e incorpora vários artigos da CLT. Então é importante que as empresas e empregados tenham atenção com relação à matéria de férias. Por exemplo, as faltas não justificadas influenciam na computação do período de férias. A gente viu que antes da reforma trabalhista não existia a possibilidade de parcelamento lá, de fracionamento das férias, e agora a gente tem essa possibilidade. As férias elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, desde que o trabalhador concorde com isso. Então, as férias elas podem ser fracionadas, sendo que um período não pode ser inferior a 14, os demais não inferior a 5 dias. A gente viu que o pagamento das férias elas devem ser feitos em até 2 dias antes do gozo das férias. A gente viu também que as férias ela é um direito do trabalhador, então as empresas somente o pagamento não exime o trabalhador de fazer jus ao seu gozo. Então é importante que as empresas coloquem seus trabalhadores após o período aquisitivo para o seu gozo devido de férias e continuar aí suas atividades de forma legal, sem problemas aí com a legislação. E você que ficou até o fim conosco e gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o like aqui no vídeo para poder esse conteúdo chegar a mais pessoas, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, #LuanaResponde, que a gente vai te responder com todo prazer. E até a próxima!